a gente trazer para você até quando vai essa onda de calor. Renan ali dava umas pistas com relação à cidade de São Paulo, ao estado de São Paulo. Mas e aí na sua cidade, na sua região, o que está acontecendo? Chegamos à primavera, o que a gente pode esperar então dessa nova estação? Para isso, a gente tem a nossa parceria aqui com a Maria Clara Sasaki, ela que é meteorologista da Climatempo. De volta, Olá, bom dia, Maria Clara. Muito bom dia, boa Carol. semana. Boa semana também a todos que nos acompanham. Estou aqui para falar de calor, né, de novo. É. Maria Clara, a gente terminou a semana passada, começamos essa semana com esse destaque, onda de calor, que continua até quando? A gente fala aqui de São Paulo, capital paulista, Renan Fiuza dando aí uma prévia pra gente de que hoje o amanhecer não foi tão quente, porém a madrugada, Maria Clara, foi abafada. Foi terrível, na cidade de São Paulo. Exatamente, foi difícil para dormir essa noite, né? Noite e madrugada. Eu acho que muito também por causa do calor que fez ontem, a gente teve aí uma concentração de temperatura muito forte aqui na cidade de São Paulo. Não deu tempo de toda essa temperatura, desse calor, ir embora para a atmosfera, porque a gente teve uma noite mais nublada, tinha nebulosidade, então segurou um pouco a temperatura. É aquele efeito de cobertor, né? Como as nuvens parecem um cobertor aí segurando essa temperatura abafada, essa sensação de tempo abafado aqui na capital paulista. Foi isso que aconteceu durante a madrugada. Não sei se temos as imagens ao vivo também da cidade de São Paulo. Renan Fiuza trazia informação da capital paulista, mas nada como a gente acompanhar também a imagem aí da Avenida Paulista, um dos cartões postais da cidade de São Paulo. Em outras oportunidades, Maria Clara, quando a gente conversava, a gente já via ali o sol refletindo nos prédios. Não é o que acontece hoje. Já há uma nebulosidade também hoje na cidade de São Paulo. Por conta disso, a temperatura não sobe tanto. Exatamente. Tem bastante nebulosidade por causa da frente fria que passou ontem, né? Ontem nós tivemos aí no final do dia esse aumento de nebulosidade por causa da passagem de uma frente fria. E aí agora a gente tem esse tempo mais nublado. Algumas áreas hoje de manhã da cidade de São Paulo amanheceram até com uma garoa. Uma garoazinha inclusive fina. Aqui na região da Avenida Paulista, teve uma garoa bem no início ali da manhã. É por causa dessa nebulosidade. Daqui a pouco o sol aparece e a temperatura sobe até os 30 graus, mas está úmido. Então está bastante úmido aqui na cidade de São Paulo, por isso segura a temperatura. É aquilo que a gente falava semana passada, né, Carol? A umidade segura a temperatura, não deixa a temperatura subir, como se fosse um isolante térmico mesmo. Então a gente tem aí máxima na casa dos 30 graus, mas não é para animar não, porque amanhã... Pois é, vamos conferir para hoje como é que ficam as temperaturas? A gente tem aqui no nosso mapa as máximas previstas para esta segunda-feira, como começamos a semana. Ontem tivemos recorde de calor em São Paulo, hoje não é o caso, mas outras capitais podem sim ter hoje o dia mais quente de 2023. Quais, Maria Clara? Conta pra gente. Olha, a gente pode ter no Centro-Oeste, né? Goiânia, Brasília, podemos ter maiores temperaturas do ano. Belo Horizonte também podemos registrar a maior temperatura do ano hoje e amanhã a maior temperatura da história, né, da capital Belo Horizonte. Também com 39 graus. Campo Grande podemos ter a maior do ano. Agora na região sul a gente já tem um alívio, né? 19 graus em Porto Alegre com muita chuva, também é destaque essa chuva na região sul. 28 graus em Florianópolis, também tem bastante nebulosidade. 28 na verdade no interior, no litoral deve ficar aí também perto dos 20, 22 graus. Então Florianópolis perto dos 20, 22 graus, Carol. Falamos aqui de Brasília, essa possibilidade de recorde de calor do ano hoje. Temos as imagens ao vivo da capital federal, olha só como é que tá. A diferença, né, Carol? Pois é, e já tem uma nebulosidade, né, Maria Clara? Mas isso não significa chuva por lá. Não significa chuva, só alguma instabilidadezinha local, uma nuvem mais alta, né? A gente vê que é uma nuvem rasa, não tem possibilidade de trazer chuvas significativas para a capital federal. Então a gente tem essa possibilidade ainda de calorão por lá. 35 graus é a máxima prevista para hoje em Brasília, o que seria, portanto, a maior temperatura de 2023 por lá. E agora estamos na primavera, é quando realmente, de fato, a gente bate os recordes de calor do ano e não no verão, como muita gente imagina? Exatamente, curioso, né, Carol? Curioso porque a maior incidência de radiação solar é durante o verão, mas as maiores temperaturas acontecem na primavera, justamente porque falta umidade na primavera. O verão é mais úmido e a gente acabou de falar que a umidade segura a temperatura. Então é por isso que os maiores valores de temperatura são registrados nos meses de primavera e não nos meses de verão, como a gente tende a acreditar, né, Carol? Pois é, e você falava dessa umidade, dessa frente fria que passou. Vamos conferir aqui nosso próximo mapa, Maria Clara, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Esse azul mais escuro indica temporais no Rio Grande do Sul, portanto o estado segue castigado por chuvas fortes, Segue. Maria Clara. Já tem, viu, Carol? Até quando?
até o final da semana, pelo menos, a gente tem previsão de chuvas bastante significativas. E eu vi uma previsão um pouco mais estendida. Na primeira semana de outubro, tem chance de tempestades bem volumosas para a região sul do Brasil. Então, o alerta está mantido até o final aí da primeira quinzena do mês de outubro. Então, tem possibilidade ainda de chuvarada. Para essa semana, olha só, quase todo o estado neste azul mais escuro, Carol, com possibilidade de chuvas, de tempestades a qualquer momento. E já começou, a chuva já começou na região sul, já tivemos chuvas com raios agora cedo. No final de semana tivemos tempestades com granizo e isso pode se repetir aí ao longo da semana toda. Chances de formação de um novo ciclone extratropical, Maria Clara? Olha, agora a frequência dos ciclones vai diminuir, mas não está descartada. Por conta da primavera. Exatamente, por conta da primavera, verão, a frequência dos ciclones, ela diminui, mas tem possibilidade sim da ocorrência. Agora não está descartada a possibilidade de novos ciclones ocorrerem aí nos próximos dias, atingindo a região sul mais uma vez. Bem, falamos sobre essa forte massa de ar seco que continua aqui predominando no centro-oeste, interior do nordeste, parte aqui da região norte, no sudeste, que aí tem virada no tempo nessa semana. Quando temperatura também despenca, o que a gente pode esperar? Principalmente olhando aqui, começando por São Paulo, né? Quando as frentes frias, elas avançam, chegam ali por São Paulo. Atingem São Paulo primeiro, né? Ontem nós tivemos aí as maiores temperaturas do ano registradas entre São Paulo e o Rio de Janeiro. E hoje tem essa previsão de chuva, porque foi uma frente fria que passou aí no final de semana, deixou a instabilidade. E tem outra frente fria prevista aí para chegar na metade da semana. Então deve virar o tempo de novo. Esfriar, característica de inverno, isso a gente não deve ter mais. A gente deve ter um refresco nas temperaturas, um alívio. Podemos até ter um dia um pouco mais gelado, mas não é nada de longa duração. É uma instabilidade, é um dia só, com temperaturas um pouco mais baixas do que o que a gente vem vivenciando e rapidinho a temperatura volta a subir. Lembrando que o mês de outubro ele vai ter temperaturas acima da média em todo o Brasil, em todas as regiões, inclusive aí no sudeste. Mesmo que a gente tenha essa virada aí no tempo agora no decorrer da semana, Carol. Olhando para o que foi o nosso inverno, também tivemos temperaturas muito acima do normal, Maria Clara. Exatamente. Na cidade de São Paulo foi o inverno mais quente da história, né? A gente teve aí as maiores temperaturas registradas para os meses de inverno agora, em 2023. Então ainda devemos ter muito calor pela frente durante a primavera e até durante o verão também. Então, alertas para essa semana, Maria Clara: chuva forte no Rio Grande do Sul. Virada no tempo no sudeste. Seco no interior, virada do tempo no sudeste. A partir aí de quarta-feira, a gente já tem a virada no tempo com possibilidade de chuva até no interior do estado de São Paulo. Não é uma chuva volumosa para o sudeste do Brasil, não é nada com volumes significativos, mas a gente já tem uma melhora na qualidade do ar. A gente vem aí de um tempo muito seco, umidade relativa do ar perto de 12% em várias cidades do interior. Então, a gente, com essa mudança, com essa frente fria um pouco mais significativa, a gente já tem uma possibilidade de chuva atingindo também o interior do estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, aliviando aí essa condição de ar seco. Mas Goiás, Mato Grosso, essa frente fria, essa umidade não consegue avançar muito por lá. Não consegue avançar muito por lá, não tem previsão de chuvas significativas. Pode ter uma ou outra cidade no interior de Goiás com registro de chuva conforme este sistema for avançando ao longo da semana, mas não é nada generalizado, são chuvas muito pontuais, atingem apenas algumas cidades ali da região centro-oeste, até do interior de Minas Gerais, e ainda está mantida a possibilidade de recorde de temperatura da história para Belo Horizonte e também para Vitória nesta semana. Maria Clara, para a gente encerrar, estamos também falando bastante aqui sobre a região norte, como Carol Queiroz lá de Manaus nos alertava, de fato é uma época em que chove menos. Porém, as sequejagens estão preocupando o governo estadual, o governo federal, vários municípios também alertam por conta da seca. O que está acontecendo por lá? Olha, a gente vê aqui no mapa, a gente fala, está seco, não está chovendo, mas a gente vê que tem previsão de chuva. O problema é a qualidade dessa chuva, Carol. Essa chuva, ela é muito pontual, acontece principalmente durante as tardes. Aquela chuva isolada, quando tem uma nuvem mais carregada que se forma apenas em uma cidade e em outras não, provoca uma chuva rápida, com baixos volumes acumulados. Isso não ajuda o nível dos rios, isso não ajuda a área de reservatórios. São chuvas bastante irregulares, sem falar na temperatura que está bastante elevada, aí, passando de 35, 36 graus em todos os estados da região norte do Brasil, e isso só vai mudar no final do ano, viu, Carol?
Maria Clara Sasaki. Ela que está conosco aqui no CNN Novo Dia, te atualizando com relação à previsão do tempo. Mais uma vez, Maria Clara, obrigada. Muito obrigada, Carol. Obrigada a todos. Até a próxima. Até a próxima.